Um parente meu estava vendo um jornal e aí ele estava torcendo. Esse homem tem que apodrecer na cadeia. A questão é, ele deve apodrecer mesmo? E se sim, a resposta for sim, como muitos diriam, essa pessoa que cometeu este crime, como dizer que ela é má? Muita gente não pensa nisso. Não pensa em por que uma pessoa é ruim. E eu não estou falando nem a motivação dela ser ruim. A gente pode chegar lá até nesse assunto. Mas com que base usamos para dizer que ela é ruim? Você pode dizer, ora, o certo e o errado? Ora, mas de onde vem esse certo e errado? Ele transgrediu uma lei. E de onde vem essa lei? Foram criadas por alguns políticos, alguns homens? É a evolução da história? É a evolução da história, ok. E é cultural. E quando não existiam as mesmas leis? Então era certo a escravidão alguns anos atrás, já que o povo não tinha evoluído o suficiente para acabar com ela? Era certo você ter a mulher como propriedade sua e não como uma pessoa em si, mas considerada uma propriedade sua? Era certo várias coisas que cometiam no passado? Era certo o absolutismo, o rei estar acima de leis gerais? Era certo isso? Era certo aquilo? Era certo invadir cidades e saquear pessoas? Então, aí a gente começa a refletir de onde vem o certo e o errado. O certo e o errado, existe uma resposta para isso. Ela se chama lei moral. A lei moral foi definida por alguém superior à lei moral. Esse alguém superior seria Deus. Então, a lei moral nada mais é do que fazendo parte da vontade de Deus. E existem alguns problemas da lei moral não vir de Deus e vir de uma pessoa, de vir de um humano, que é que se tornaria, a lei moral seria relativa, de acordo com os nossos interesses humanos. Mas se a gente tem algo no coração, esse algo pode ter certeza que foi colocado por Deus como certo e errado. Por quê? Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então temos atributos morais, temos algo que podemos chamar de lei interior. Mas vamos chegar neste ponto. A questão é, de onde veio o certo e errado? Se o certo e errado for uma opinião humana, ele se torna relativo e vai ser definido de acordo com a sua época. Nesse caso, a verdade de uma lei moral se torna relativa. Ou seja, os nazistas transformando a sua ciência no seu bem supremo, faz com que a ciência deles seja a sua lei moral. Então, o que é a lei moral? A lei moral pode ser definida como bem supremo neste caso dos nazistas. O bem supremo deles era a ciência que eles desenvolveram para justificar os seus atos. E a Constituição nada mais é do que isso. Você reprimir alguém com força de lei, baseado nesse bem que você criou, ou nesta lei que você criou. Vamos pensar no princípio de ordem, agora, e liderança. Princípio de ordem e liderança. Seria um princípio que a lei moral estaria subjugada a uma pessoa só, ou algumas pessoas. Essas pessoas definiriam o que é certo e errado em uma definida época, ou limitariam a maldade de certas pessoas. Então vamos colocar a lei moral como limitante da maldade. Nesse caso, a lei moral tem um efetivo de punição. Você percebe que eu não estou indo longe. Vamos chegar nessa parte. Vamos supor que o indivíduo desobedeça alguma lei. Ele infringiu essa lei. Como fazer que ele não infrinja essa lei ou diminua o excesso de pessoas que vão transgredir a lei? Se essa pessoa não for punida efetivamente, como um exemplo,
E eu até vou usar o caso da crucificação romana, vamos dizer assim, que eles usavam a crucificação provavelmente para os rebeldes, como eles usaram ali em Jesus e outras pessoas. Então vamos usar a crucificação romana. Essa crucificação provavelmente servia de exemplo, eu acredito eu, um historiador pode até me corrigir, servia de exemplo para que rebeldes não se revoltassem mais. Então a lei moral neste caso seria não se rebelar contra o governo. Não se rebele contra o governo, não se rebele contra o imperador, que você não vai morrer crucificado. E qual era a punição de quem infringisse a lei? Crucificação, para servir de exemplo para as pessoas daquela época. E vamos colocar agora Deus. Qual é o salário de quem desobedece à lei moral de Deus? Se for o Deus cristão, é a morte. Ou seja, desobedecer à lei moral é sinônimo de pecado. Você cometeu um erro. Pecado vem de errar o alvo. Você atira uma flecha naquele tal alvo, como acho que tem desenhos por aí, e aí você erra, passa longe. Quando você erra o alvo, você está pecando. Ou seja, existem muitos erros que você faz por ignorância, por não conhecer a lei moral de Deus. Logo, sem conhecer a lei moral, não há pecado em si, porque você não errou alvo nenhum, você não tentou fazer algo certo e errou. Seria um pecado inconsciente, vamos dizer assim, ou não existiria pecado. De todo modo, todos nós desobedecemos a lei do nosso coração. A gente fez algo contra a nossa própria consciência, nosso próprio conceito de certo e errado. Nesse caso, seríamos hipócritas. E Deus vai julgar também as nossas intenções dos nossos corações. Então, a lei moral definiria que todos os homens erraram contra ela. E se todos os homens erraram contra a lei moral, e o salário do pecado é a morte, porque assim Deus estabeleceu na sua lei, logo todos nós estaríamos condenados, crucificados, como na lei romana. Só que existem outros elementos aqui para se acreditar neste Criador, que não é somente a lei moral, o certo e o errado. Seria, vamos colocar aqui, algumas coisas. Origem dos seres vivos. Ele seria a causa primeira. Ele seria esse impulsionador da vida. A gente tem a teoria da evolução e muitos colocam a teoria da evolução contra o criacionismo. Que o criacionismo daria, por exemplo, uma terra jovem na visão de muitas traduções literais de Gênesis. E o livro de Gênesis, será que é literal? Será que ele é poético? Muita gente coloca o livro de Gênesis como um livro poético. E nesse caso eles tentam juntar essa visão do Gênesis com a evolução, por exemplo. Eu vou dizer categoricamente que isso eu acredito que é uma visão minoritária dos cristãos. A maioria dos cristãos vai fazer uma leitura literal de Gênesis. E Gênesis é muito importante porque vem de origem, né? De origem. E existe um grande problema, não na teoria da evolução, mas eu acredito na origem da vida. A origem da vida, na visão de muitas pessoas. Não, acho que eu estou confundindo, né? Teoria da evolução com o cosmos em si, que seria outra coisa, que seria o Big Bang, né? Mas existe um grande problema na evolução se, porventura, né, nessa teoria toda, nessa pangeia toda de ideias, vinha algo que não existe vida. Por exemplo, uma caneta ou algo muito anterior à caneta daria origem à vida. E aí a gente tem uma teoria chamada na biologia de biogênese, que diz que a vida só pode vir da vida. Quem desenvolveu essa teoria, ele praticamente pega lá um ser vivo e isola ele de modo que os micro-organismos não possam agir. Logo, como os micro-organismos não podem adentrar ali,
porque acreditava, se não me engano, que aqueles micro-organismos vinham do nada. Ou seja, se aqueles micro-organismos vinham do nada, a gente tem uma geração espontânea, a gente só precisa daquele negócio que vai dar origem àqueles micro-organismos. Então, este homem, ele isolou a, alguma coisa lá, não sei se era um cadáver ou era algum alimento, acredito que era algum alimento, isolou aquele alimento, pronto, eu vou isolar ele. E os seres vivos não apareceu aqueles vermezinhos que apareciam antes. Isso provou que esses micro-organismos não surgiam do nada, mas sim vinham de algum lugar e se popularizavam naquele alimento. Então, essa teoria, esse experimento provou que do nada não vai surgir uma vida, mas a vida vem de algum lugar. Então é isso, esse experimento provou que a vida vem de algum lugar, a vida não vem do nada. E aí surgiu a teoria da biogênese, que a vida vem da vida. A vida está em algum lugar e essa vida que está em algum lugar vai dar origem a outra vida. Um homem vai dar origem a outro homem. Um ovo vai dar origem a uma galinha vai dar origem a um ovo, e etc. Mas não, uma escova não vai dar origem a um ovo. Aqui está a escova. Do nada vai surgir um ovo, depois do ovo vai surgir uma galinha. Ou aqui está uma escova e do nada vai surgir um ser vivo aqui em cima. Não, esse ser vivo vai ter que vir de algum lugar, vai ter que ser gerado de algum lugar. Para os cristãos, ele foi gerado de Deus. Mas existem muitas pessoas que não eram cristãs e acreditavam no Deus cristão ou em algum Deus originador da vida. Tanto que Paulo usa textos pagãos para evangelizar, por exemplo, dizendo que nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo estava citando autores que não eram cristãos. Eram pessoas lá da cultura grega, se não me engano. Ele pregou isso em Atenas, que dele vivemos, nos movemos e existimos. E dele somos geração, se não me engano era assim, ele falou algo desse modo. Mas se Deus existe, e a gente viu aqui argumentos lógicos que eu posso dizer que Deus existe, como a origem da vida e a origem do certo e errado, ou até a origem do mundo, que eu ainda não cheguei nessa parte da origem do mundo, eu acho que pode ficar para outro vídeo. Mas se Deus existe, será que ele é alheio ao sofrimento humano? Bom, a Bíblia tem uma resposta para isso. Mas primeiro eu quero que você preste atenção. A gente usou argumentos lógicos para dizer que Deus existe. Isso não é antibíblico, porque em Romanos fala assim, que seus atributos divinos, eterno poder e divindade são vistos claramente desde a criação do mundo. De modo que aqueles que substituem a glória de Deus por qualquer outra coisa, eles são indesculpáveis. É irrevogável o decreto de Deus de que ele existe. Desde que ele decretou a existência do mundo, ficou provado que ele existe. Porque a vida não vem do nada, a vida vem de algo. E porque a gente tem um senso de certo e errado que deve obrigatoriamente atravessar culturas e até religiões. E nesse caso a Bíblia seria o quê? Um desenvolvimento humano. A Bíblia se coloca a si mesma como inspirada por Deus. E aqui a gente tem duas opções: acreditar que isso é verdade ou mentira. Mas são só alguns textos inspirados. A Bíblia diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Eu não posso vir aqui agora e olhar se realmente esse toda significa toda. Mas se eu postei isso, eu provavelmente dei uma verificada. Eu espero dar uma verificada depois se toda a escritura é realmente divinamente inspirada, como disse Paulo de Tarso. Se essa palavra que ele usou está lá no texto toda, completa. Mas de todo modo, vamos colocar como inspirada. Se ela é inspirada, do que ela fala? Ela fala de Deus. E do que ela fala de Deus? Ela dá alguma resposta para o sofrimento? Vamos colocar a Bíblia premissamente como verdade, como os cristãos acreditam. Se ela for verdade, qual a resposta para o sofrimento humano, por exemplo? A resposta está em Isaías 53. Diz assim,
que levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui, Isaías está fazendo uma profecia para alguém que viria antes dele. E esse alguém é uma pessoa chamada Jesus Cristo. E aqui entramos em outro capítulo que eu chamo de Deus na história. A gente já falou um pouco de biologia, a gente já falou um pouco de certo e errado. A gente pode tentar colocar aqui como a origem do certo e errado. E essa origem, como a gente viu, se for origem humana, existem algumas refutações que o humano não pode criar o certo e errado. Por quê? Porque aí o certo e errado seria relativo, seria de acordo com a sua época, seria uma evolução. Nesse caso, o errado de antes não é mais o errado de hoje, e o certo de antes pode ser o certo de agora e pode não ser também. Mas de todo modo, vamos supor que o errado de antes não é o errado de agora. Nesse caso, muitas coisas seriam apenas de acordo com a sua época, seriam convenientes. A gente vê que é falho esse pensamento, de acordo com a lógica que usamos, obviamente. E aí a gente vê outra coisa, né? Que esse argumento é falho, certo e errado, vindo do homem, é muito relativo. E se ele vem de uma base moral sólida, como Deus, que por definição vamos colocar como imutável, se a gente usar a Bíblia como base para esse Deus, que esse Deus é imutável, essa palavra é irrevogável, seus decretos são justos. Vamos chegar aí também, né? Vamos colocar agora o sofrimento humano. Se Deus é bom, porque o sofrimento humano existe? A gente tem a resposta em Isaías 53, que levou sobre si as nossas dores. A gente tem a resposta também em Romanos 8, se não me engano, no versículo 17 e 18, que dá uma solução para este sofrimento. Ou melhor, uma resposta para esse sofrimento. Ele diz que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que há de vir. Resumindo, a alegria do céu será tanta que qualquer vestígio de sofrimento humano não vai se comparar a ele. É como se você pegasse alguma coisa pequena e transformasse em algo muito grande. Vamos supor, na visão de Paulo de Tarso. Vamos para o profeta Isaías primeiro, né? Ele profetiza sobre esse Deus na história. Esse Deus, na verdade, seria um homem chamado Jesus Cristo, seria a encarnação. Se a gente for levar o texto de João como base, o apóstolo João estava lá na época de Jesus, foi um discípulo de Jesus, e ele escreveu o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E também diz que nele estava a vida. Olha só, nele estava a vida. De onde vem essa vida? A vida não tem que vir de algum lugar? Então essa seria a resposta cristã de onde veio a vida. Seria Deus. E Deus, como por definição no cristianismo sendo eterno, ele não pode ter um criador. Ele é eterno. E aqui a gente tem alguns problemas, né? Tipo eternidade e tal. Nossa mente não consegue resolver muito esses problemas. Mas vamos tirar o conceito de tempo. Porque Deus, por definição, teria que criar o tempo na filosofia, né? Se Deus, por definição, na filosofia estiver certo e ele tiver que criar o tempo, logo de onde vem o tempo? Vem de Deus. De onde vem o certo e errado? Vem de Deus. De onde vem o mundo? Vem de Deus. Deus é eterno. Ele está além do tempo nessa definição de eternidade, então, né? Estaria além do tempo. Logo dizer quando não seria certo, porque Deus está além do tempo. Deus seria o criador do tempo. Deus seria o criador dessa dimensão onde a gente chama de espaço-tempo, segundo Einstein. Então, como Deus é além do tempo, dizer quando Deus criou o mundo está errado, porque ele sempre foi, ele sempre é e ele sempre será Deus. Então dizer quando estaria errado. Então Deus seria algo além do nosso pensamento, que criou certo e errado,
que criou a vida, que está além do tempo e que não é alheio ao sofrimento humano. É um Deus relacionável que entregou o seu Filho amado. Mas isso aí já fica para o próximo capítulo.